Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso chamado O Raciocínio Secreto em Segundo Plano. Esse vai ser um curso em 4 videoaulas, essa é a primeira videoaula. Deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho. Eu sou o César Silva, sócio fundador da empresa Learn Limitada. Nós fazemos inovação em processos e produtos através da ciência. Esses são alguns de nossos clientes em que a gente já executou e orientou mais de 2.000 projetos nessa área de inovação em processos e produtos. Nesse curso, em 4 episódios, a gente vai conversar agora nesse primeiro episódio sobre as habilidades do profissional do futuro, ou seja, para a gente conseguir chegar naquele raciocínio secreto, a gente precisa começar a entender quais são as habilidades que os profissionais do futuro precisam ter. Em segundo, a gente vai colocar em prática uma dessas habilidades que eu vou mostrar nesse vídeo já, vai colocar em prática em um tema polêmico e atual. No terceiro episódio, a gente vai falar sobre a fonte da inovação, ou seja, a reação em cadeia cerebral que vai nos levar a esse raciocínio secreto, e eu vou mostrar como funciona essa reação em cadeia cerebral. E no quarto episódio, a gente vai desvendar esse raciocínio secreto que atua em segundo plano. E eu vou ainda dar um bônus para vocês no final do quarto episódio, que são as 5 fontes inesgotáveis de ideias. Você não pode perder esse final desse episódio para você ter ideias inesgotáveis. Mas antes de começar, eu preciso contar a história do Joãozinho e do Pedrinho. São esses 2 meninos aqui brincando na árvore. Joãozinho e Pedrinho, eles têm 4 anos de idade e um dia se depararam com uma poça, aquela poçazinha que está aqui embaixo, e um monte de pedras. Eles começaram a jogar algumas pedras na poça e eles começaram a observar que as pedras afundavam na poça d'água. O Joãozinho jogava uma pedra e afundava a pedra. Aí o Pedrinho observou, achou legal, vou jogar também uma pedrinha, e observou que a pedra dele que ele jogava também afundava. Muito bem, até que no meio daquelas pedras lá, eles continuando jogando e vendo a pedra afundar, até que no meio de uma daquelas lá, encontraram um pedaço de carvão. Aí o Joãozinho olhou, que pedra meio diferente aqui, jogou a pedra na poça e ela não afundou. Aí ele olhou, mas tem uma pedra que não afunda. O Pedrinho olhou aquilo ali, que coisa mais esquisita, foi lá, catou a pedra da poça e jogou, para ver se ele jogando afundaria. E não afundou. Então eles descobriram ali uma pedra que não afunda. Imediatamente foram até a mamãe contar e procurar mais informações sobre a pedra que não afundava. E a mamãe falou, veja, isso não é uma pedra, isso é um pedaço de carvão, é algo que a gente utiliza para acender fogo e por aí vai. E eles então obtiveram uma nova informação sobre a pedra que não afunda. E aí eles foram contar pro Luquinhas. O Luquinhas é um menino que gostava muito de videogame e de celular também. E Luquinhas, a pedra que não afunda, existem pedras que não afundam. E o Luquinhas falava assim, não, vocês estão mentindo, isso aí não existe, pedra que não afunda, ora, eu não vi nunca nenhuma pedra que não afunda. Pois é, o Pedrinho e o Joãozinho viram, o Luquinhas não. Isso é ciência. Pedrinho e Joãozinho fazendo ciência com as pedrinhas e as poças d'água, testando suas hipóteses e validando-as, criando novo conhecimento. O Luquinhas criou um novo conhecimento? Não, com certeza não. Se ele continuar bitolado fazendo as mesmas coisas que estava fazendo e em vez de fazer alguns testes, lógico, ele não vai obter nenhum novo conhecimento. E é sobre novo conhecimento que eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo, as habilidades do profissional do futuro. Então monta a cena, olha ali o que está acontecendo aqui nessa figura, uma reunião aqui em que tem diversas pessoas e eu vou contar um pouco quem é cada uma dessas pessoas e o que ela faz. Então dá uma olhada no tiroteio. Lembra daqueles filmes de Bang Bang, em que os caras
tinha um tiroteio e às vezes o personagem principal não sabia nem para onde correr. Pois é, esse aí é o profissional do futuro, ele está no meio desse tiroteio. Quem são os caras que estão no meio desse tiroteio? O acionista, o proprietário, o cara que faz esse tipo de papel, que está ali no meio do tiroteio, e ele está pensando o seguinte: a gente precisa vender mais, precisa gastar menos e precisa aumentar os lucros, óbvio, né? E aí ele está se perguntando assim, mas como? Eu já cortei o cafezinho, demiti a secretária, as pessoas com salário alto, até terceirizei vários serviços, eu já não sei mais o que fazer ou da onde cortar gastos. Esse é o papel ali do acionista, do proprietário ou da pessoa que faz esse papel ali. E do outro lado da mesa, quem é que está? O colaborador, o funcionário, está lá a Maria, colaborador da empresa. E aí ela está pensando o seguinte: gente, esse negócio de indústria 4.0 vai demitir muita gente e eu estou no meio desse negócio. Ninguém me valoriza aqui, se pelo menos me pagasse um pouco mais. Ela tá nesse dilema ali, né? Ó, aqui é assim mesmo, eu tenho que gerar grana, senão eu tô fora. É isso aí o que ela pensa. Mas aqui vão entrar então os 3 As que ameaçam ela e que talvez ela nem saiba. Quais são esses 3 As que ameaçam esse profissional? A primeira ameaça é a automação. Então eu pergunto o seguinte: já existe alguma automação que substitui o seu trabalho? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque provavelmente você não pesquisou sobre isso, mas certamente se pesquisar, vai encontrar coisa que vai te assombrar. Primeira ameaça. Segunda ameaça, a Ásia. Tem alguém na Ásia fazendo o trabalho muito mais barato que você? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Principalmente para os trabalhadores do conhecimento. Os trabalhadores do conhecimento são aqueles que pegam a teoria e têm que aplicar as questões teóricas na prática. Normalmente gestores, engenheiros e por aí vai, né? Só que hoje, com esse advento das comunicações extremamente ágeis, tem alguém fazendo mais barato que você. Terceira ameaça, a abundância. Eu estou a um clique de distância de obter informações muito melhores do que as suas, ou muito melhores do que as que eu tenho atualmente, a um clique de distância. A gente consegue muita informação. Lógico que a informação gratuita, ela é de certa forma uma informação commodity, mas as informações existem informações pagas a um preço muito acessível a todos. Então é uma terceira ameaça, uma abundância, que eu tenho tanto de informações como de produtos e processos e por aí vai. Mas para o profissional eu queria focar na abundância de informações de qualidade e baratas. Elas estão muito acessíveis. Então presta atenção nesses 3 As aí que estão ameaçando o profissional atual, né? Que é a abundância, é a Ásia e a automação. Quem é o terceiro componente aí nessa mesa? Tá lá a Júlia, fornecedor da empresa, né? Ela tá lá pensando assim, se eles me apertarem mais, ou eu quebro ou eu tenho que parar de fornecer para eles. Um outro pensamento que ela tem, tive 18 lotes bons rejeitados por eles, eles vêm me falar em qualidade. Ela está indignada com algumas situações que acontecem por ela ser uma empresa menor do que aquela empresa grande que ela vem fornecendo. E tem um quarto cara aí no meio. Quem é esse quarto componente aí nessa mesa? Aí olha pela janela lá fora. Esse quarto componente nesse tiroteio em que está o profissional atual é a sociedade ou a comunidade. E o que ela está te cobrando aqui? A sociedade está dizendo assim, continuo com a formação de profissionais deficitária. Daqui a pouco vocês vão me pedir mais pessoas e eu vou fornecer aquelas que eu tenho. Aqui vai a crítica
a educação desde a base, é o que está sendo construído. Ela vai dizer assim, eu cuido das crianças do meu jeito, a sociedade falando. Enquanto vocês aí dentro da empresa se preocupam com seus afazeres, as crianças deixem comigo. Outra coisa, a sociedade ou comunidade está dizendo, quando vocês adoecerem, eu cuido de vocês aqui fora, do jeito que der. E tem outro cara componente dessa sociedade que diz assim, o meu objetivo é quebrar vocês. Esses são seus concorrentes. E ainda mais um dentro desse bolo sociedade e comunidade, ele diz assim, ó, quer você, empresa, tenha lucro ou não, o meu tá garantido. Quem é esse cara? É aquele que você paga imposto sempre. Então o imposto é certo, o lucro não. Esse é o governo que compõe esse bolo aí, sociedade e comunidade. Quer mais no tiroteio? Vamos lá, tem mais? É um quinto cara aqui que chama meio ambiente, olha lá pela janela da empresa. Esse cara, esse meio ambiente aqui, ele está dizendo o seguinte, você mal consegue se sustentar, trata o fornecedor e funcionário como um número, não faz nada para a sociedade em torno e ainda me agride justificando estar dentro dos limites permitidos pela lei. Dentro dos limites permitidos pela sua lei. Ninguém disse que aquilo ali não vai agredir o meio ambiente. Esse é o quinto cara nesse meio ou nesse tiroteio. E aqui entra a reversão no pensamento atual que a gente deve ter. Ou seja, uma revolução na consciência das pessoas deve acontecer. Tá, mas tem alguém que já está fazendo isso? Tem alguém que já está nessa reversão de ciclo? Sim, tem. Deixa eu mostrar. Então esse é o pensamento que o acionista ou o proprietário deveria estar pensando. Né? O que esses caras estão fazendo de diferente? Dá uma olhada nesse gráfico aqui, que ele diz que ele coloca no eixo Y qual o percentual de crescimento versus anos de existência. E são 3 grupos de empresas que existem aqui. No SP500, que é a linha vermelha, as empresas Good to Great, do Jim Collins, na linha amarela, e as verdes, que são as empresas humanizadas americanas. Dá uma olhada na quantidade ou no crescimento que elas obtiveram, que esse grupo de empresas aqui obteve aqui ao longo dos anos de existência. Fica aqui em torno de 2.000% de crescimento em 20 anos de existência. Mas o que esses caras estão fazendo de diferente? Naquele livro Capitalismo Consciente, do Raj Sisodia, ele identifica quais são os elementos comuns que essas empresas têm, né, em mais de 200 estudos que ele pesquisou. E eu vou mostrar para vocês quais são esses 4 elementos. Que é o propósito evolutivo, a liderança ou a cultura responsável, a liderança servidora e a integração completa dos stakeholders. Mas isso aqui não é o nosso foco aqui nesse vídeo, mas eu gostaria de mostrar só para você que é dono de empresa que está vendo esse vídeo. O foco é no profissional para esse vídeo, ou no colaborador. Então, da mesma forma que o acionista deveria estar pensando o que esses caras estão fazendo diferente, o colaborador deveria estar pensando o que eu posso fazer de diferente. Pensando isso, ou perguntando isso, a resposta é direcionada no quais são as habilidades que eu preciso ter diferentes. E aí vem a resposta do World Economic Forum. Dá uma olhada aqui nas top 10 habilidades que eles listaram agora para 2020. Sendo a primeira a resolução de problemas complexos, que já era citado em 2015, e subindo aqui o raciocínio crítico para segundo colocado, que já vinha sendo citado entre os 10, e em terceiro vem sendo citado a criatividade, que antes estava em 10º aqui, o LinkedIn fez uma pesquisa também, cita a criatividade como
como o primeiro, mas são essas as 3 principais habilidades que o profissional do futuro precisa ter. Entre elas aqui tem gerenciamento de pessoas, né, negociação e por aí vai. São as 10 habilidades que seriam citadas pelo World Economic Forum como as 10 top habilidades para o profissional do futuro. Legal! Nesse vídeo, então, nós vimos quais são as 3 habilidades principais do profissional do futuro, que é a resolução de problemas complexos, o raciocínio crítico e a criatividade. Nós vimos também quais são as 3 ameaças que vão entrar em confronto aí com o profissional do futuro, que é a abundância, a Ásia e a automação. Esses 3 As sempre vão ameaçar aí o profissional que não tiver as habilidades adequadas para o futuro. E também vimos qual é a grande reversão de pensamento que tanto a empresa deve ter, como o profissional também deve ter. No próximo vídeo, o segundo vídeo da série, a gente vai colocar em prática uma dessas habilidades que a gente citou aqui, que é o raciocínio crítico. Nós vamos colocar em prática um tema extremamente controverso e atual. Porque não adianta nada eu citar qual é a habilidade e não dizer como usa. Então, se vocês quiserem ver como que a gente vai utilizar o raciocínio crítico num tema atual e controverso, não perca o próximo vídeo amanhã. Um abraço e até a próxima!